em investimentos, ele pediu socorro internacional para o Amazonas com o avanço da Covid-19. Até que ele se tornou vítima da doença, que classificou como perigosa, traiçoeira e agressiva. O CNN 360 conversa agora com o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio. Prefeito, muito bem-vindo, obrigada por nos atender. Boa tarde. Muito obrigado. Estou com a voz um pouco fraca, porque uma das sequelas, estou tratando delas agora, é exatamente alguns acessos de tosse que, se acontecerem, eu peço desculpas antecipadas. Imagine, prefeito. Inclusive, agradecemos sua participação aqui mais uma vez. A gente quer saber exatamente isso, o seu estado de saúde nesse momento, como se deu o tratamento para a Covid-19. Olha, eu fiquei 31 dias internado, entre Manaus e São Paulo, e corri um certo perigo, porque alguns indicadores, se eles pegam o caminho errado, poderia ter dado uma coisa ruim para mim. Eles pegaram o caminho certo, pela presteza do tratamento e por tudo, pela dedicação que eu dei. Eu gosto muito de esporte, me dediquei muito à fisioterapia, que virou assim uma espécie de cross-físio, né? Botei muito do meu coração na preparação física, enfim, como estou fazendo já aqui. E algumas sequelas ficam. O pulmão vai cicatrizando, vai limpando a cada momento, as medicações estão aqui. E a sequela assim, mais visível é que, às vezes, se eu falar muito, eu tenho um acesso de tosse. Talvez lembrança do meu passado de menino asmático que eu fui. Mas muito duro. Se eu pudesse fazer uma recomendação às pessoas, eu faria: não peguem essa doença, porque ela é ilógica, ela é perversa, ela é organizada, ela produz resultados diferentes no fulano do que no beltrano. Minha esposa, por exemplo, pegou na mesma época que eu. Ela teve dores no corpo, ficou sem paladar e sem olfato. Depois disso, ficou completamente boa. Eu tive que lutar e lutar muito, porque os meus sintomas eram outros. Eu talvez tenha começado o tratamento com um certo atraso. Ela pode dar no coração, ela pode dar no cérebro, ela pode passar. A gente diz assim: alguém tem 1000 comorbidades. Essa pessoa pode escapar tranquilamente e pode ter um atleta olímpico que sucumba diante disso. Então, eu sempre recomendo às pessoas, porque eu aproveitei esse tempo lá no hospital, eu aprendi a meditar, coisa que eu não sabia fazer. Eu tinha fobia de entrar naquelas máquinas, agora eu entro tranquilamente em qualquer lugar, enfim. Eu fiz tudo para me recuperar. Eu acho que é um dever explicar às pessoas: se cuidem, porque está vexatória a posição do Brasil, o segundo em mortes. Eu estava vendo hoje o presidente lá no Piauí fazendo uma brincadeira, enfim. Ele às vezes me lembra o presidente Delfim Moreira, hoje Avenida, no Rio de Janeiro. Ele me lembra um pouco o presidente, alheio a tudo, enquanto outras pessoas tentam fazer o dia a dia de uma gestão. As dificuldades econômicas são muito grandes, as dificuldades para enfrentar. Eu diria o seguinte: ele conseguiu desarmar o MEC e desarmar em plena pandemia a Secretaria de Saúde, enfim. Então, a gente tem que sair desse esquema dele e entrar num tratamento, numa precaução rápida, dura, boa, porque a doença é cruel, a doença é imprevisível. A doença abre, quando ela dá em você, uma interrogação. Essa interrogação pode significar a vida com certas sequelas, pode significar a vida sem nenhuma sequela, que são sequelas temporárias, né? E pode significar a morte. Eu pensei na morte. Prefeito. Eu dizia: não é o melhor lugar para eu morrer, não é a melhor hora para eu morrer. Companhia da minha companheira, da minha esposa, sempre lá, mas eu não estava vendo meus filhos, eu não estava podendo me organizar. Eu não tenho medo de morrer, mas eu não gostaria de morrer assim, desse jeito. E é evitável. Então, é máscara, álcool gel, se resguardar, evitar. Olha, eu fico impressionado quando eu vejo tanta insensatez no Brasil e nos Estados Unidos. E é culpa, na verdade, de cima. Começa nos dois presidentes. Dois países jovens, da mesma idade, que começaram a vida juntos. Um ficou rico, os Estados Unidos, o outro não ficou, o Brasil. Mas, na hora de fazer besteira na Covid, os dois povos foram coerentes com a besteira. Então, se expõem, não acreditam, é uma coisa assim impressionante. Prefeito. E eu passei por isso. Passei posso falar isso de cadeira.
Eu peço muitas pessoas, eu passei por isso, não passem por isso, evitem, se cuidem e vivam. Prefeito, eu entendo, claro. Primeiro, boa tarde, obrigado, é um prazer falar com o senhor, uma alegria ver que o senhor está restabelecido. A gente acompanhou bem de perto aqui todos os procedimentos, a internação, enfim. Obrigada pela conversa. O depoimento do senhor é muito importante, inclusive porque experimentou na pele, mas eu queria falar um pouco sobre Manaus, sobre Amazonas. A situação hoje está controlada porque o senhor foi o primeiro gestor aqui do país, de capital, a dizer que estava avizinhando a sua cidade, estava se avizinhando a sua cidade um colapso funerário. Qual é a situação hoje ali em Manaus, no Amazonas? Olha, um colapso assistencial também. Hoje, Manaus está, digamos assim, numa fase de tranquilidade. Eu não sei se dura, eu não sei se, enfim, eu sou muito cauteloso com isso. Agora, se a gente fala em Amazonas, eu acredito muito em subnotificação, e se a gente fala em Amazonas, eu creio muito em pessoas que no interior do interior, que a gente chama aqui de beiradão, aqueles lugares, aquelas comunidades que moram 10 famílias aqui, 8 famílias acolá, tem gente que pode estar enterrando os seus mortos dentro de casa, no seu quintal. Enfim, então Manaus está bem, apesar de nenhuma observação de cautela está sendo feita, e eu não diria que o Amazonas estivesse bem. O Amazonas é indefeso, porque simplesmente o SUS não é nada aqui no estado do Amazonas. Porque dos 61 municípios fora Manaus, nenhum deles tem armas para enfrentar essa doença. Então as pessoas passam porque são mais fortes, passam porque deram sorte, ou não passam. E aí, se isso é notificado ou não, é uma desconfiança que eu tenho. Então, eu não acredito em imunidade que dure, afinal de contas, é uma gripe, a vacina vai vir para ajudar muito, mas eu sou inseguro em relação ao que está acontecendo e muito preocupado por todas as razões sentimentais, razões de tradição de luta com os povos indígenas. E muito preocupado porque isso pode repercutir, vai repercutir, já está começando a repercutir, numa certa tendência, sobretudo europeia, de começar a boicotar, por tantas mortes de índios, começar a boicotar produtos made in Brazil. Isso é uma coisa muito complicada, pode dar problemas econômicos. E eu não vejo, assim, eu vejo o general Mourão, ele agora fala para os investidores, agora nós vamos parar, não sei o quê, a linguagem dele é bonita, enfim. Eu vejo outra pessoa dizer, mas é o presidente que tem que mudar. E a gente sabe que o presidente não vai mudar. O presidente estava hoje brincando lá em Teresina, né? Está brincando. Ele não cuida do que é essencial. Ele não cuida dos 800 bilhões de déficit primário que nós vamos ter. Ele não cuida disso. Ele não cuida. Manaus, graças à forma exigente com que a gente trata a questão fiscal, a questão previdenciária, tudo isso, Manaus está passando ao largo dessa crise com seus compromissos. Se eu quisesse, eu pagaria até dezembro agora todo o salário do pessoal. Então, eu estou preocupado muito com o Amazonas, que saiu daquela paralisia em que estava o governo do Estado, quando o governo federal foi uma coisa, na transição de Mandetta para Tait, deu uma substancial ajuda para o governo estadual. E aí fizemos o nosso hospital de campanha, deu muito certo, todo mundo agiu e a coisa andou. Prefeito. Mas vamos ver o que acontece, porque eu não posso dizer que a gente tenha tido êxito aqui com o isolamento, enfim. E as pessoas hoje estão sem emprego, abrir certas coisas, abre e não vende, é uma situação muito grave que envolve muito a questão econômica também. Mas, sobretudo, deveria haver muita seriedade em tratar uma doença que eu conheço de perto. Impressionante é o presidente Bolsonaro ter conhecido a doença e continuar o brincalhão de sempre. Ele lembra o Dr. Moreira. Aproveitando, prefeito, o senhor falando bastante aí da questão financeira, o senhor chegou a pedir ajuda financeira internacional e o presidente da França, Emmanuel Macron, doou para Manaus o equivalente a 500 mil euros. Na época, o senhor veio às redes sociais, agradeceu aquela doação e disse que aquele valor seria investido em ações de saúde e assistência social. Esse dinheiro já foi aplicado nessas ações? Já foi, eu creio que ainda está sendo, né, uma parte. Mas a gente até vai conversar com o embaixador
eu quero mostrar centavo por centavo o que eu recebi na Covid, uma miséria do governo. Aqui nós temos 2 milhões e fora de IBGE, a verdade, 2 milhões e 300 mil habitantes. Eu recebi 21 milhões de reais apenas. Ou seja, tive que trabalhar com esforço próprio, com recursos próprios, enfim, e essas ajudas vieram de vários países. O mais generoso foi o Macron. E agradeço muito a Greta, que no começo eles tentaram levar na brincadeira. É uma pessoa extremamente séria, que inclusive está com o SOS Amazônia aqui, e desse prêmio dela, ela está destinando $400 mil para o SOS Amazônia. Eu nem conheço as pessoas, mas se ela conhece, eles são ligadas ao Friday for Future, é uma coisa boa, enfim. Preocupação que ela tem com a causa indígena, preocupação que ela tem com essas populações tradicionais do interior, que estão completamente desvalidas, são indefesas diante do Covid. Prefeito, muitíssimo obrigada pela palavra que o senhor nos deu aqui. Desejo o pronto restabelecimento do senhor, que a fraqueza na voz, tudo isso se torne uma memória distante e bem pesada, né, desse período. Mas muito boa sorte, muito bom trabalho para o senhor na condução da sua gestão aí em Manaus. Eu quero agradecer muito especificamente à CNN, porque quando eu me internei, eu falei uma vez com uma pessoa da CNN. É impressionante como ele foi correto, como ele disse exatamente o que eu estava sentindo. Eu não escondi nada para ele, falei tudo e ele transmitiu. Eu fiquei impressionado e quero parabenizar vocês pelo trabalho que vocês fazem, um trabalho de jornalismo de verdade. Vocês dão a oportunidade às pessoas se manifestarem e eu sou grato por isso, por causa desse momento. Prefeito, muito obrigada. Eu vou levar os parabéns do senhor ao nosso colega. Vou pegar aqui o nome e dar o crédito muito direitinho. Não se emocione, porque nós aqui estamos todas também já bastante mexidos com a situação da pandemia. Vai dar tudo certo. Boa sorte e bom trabalho para o senhor. Até a próxima. Obrigado.